Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, em função de um compromisso que eu tenho, não vamos estar fazendo o nosso estudo ao vivo. Então eu estou gravando, hoje é sexta-feira, ainda, né, dia 16, mas eu já vou deixar gravadinho para segunda-feira, a gente vai continuar o estudo que fizemos na sexta, tá bom? Então eu quero, por favor, que você abra a sua Bíblia aí, Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós lemos... no nosso último estudo a gente leu a partir do verso 32, né, até o verso 41. Eu vou lê-lo novamente, tá? A gente vai aqui passar alguma coisinha que ficou para trás na sexta-feira e depois a gente já vai para o verso 43, tá bom? Então, o verso 32, capítulo 14, vamos lá, venha junto comigo, diz assim, ó: E foram ao lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: Minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. 35. E, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. 36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. 40. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, ou pesados, se você preferir, e não sabiam o que responder-lhe. 41. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude e nos abençoe com a tua presença, que a tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos dê o entendimento, discernimento da tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantar, Senhor, o nosso coração, para que a gente entenda, compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vimos no nosso último estudo a respeito de Jesus orando em função daquilo que estava vindo sobre a sua vida, a morte e a morte de cruz. A gente já conversou isso, acho que já ficou bem faladinho, né? O verso 37 diz assim, ó: E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos ter a vigilância como uma regra da nossa vida, né? Porque a nossa carne ela está sempre pronta para pecar, apesar do nosso espírito estar sempre pronto para nos guardar. Teremos sempre uma guerra, né? Que nem sempre é justa, porque a nossa carne é muito mais forte. Sempre é. Então nós precisamos fazer o quê? Enfraquecê-la. Como é que a gente faz isso? Oração e jejum, né? Ler a Bíblia, orar e jejuar. Ler a Bíblia, orar e jejuar. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos recebendo a verdade, nós estamos alcançando a verdade, nós estamos andando na verdade, a gente está alimentando o nosso espírito, fortalecendo ele através da leitura bíblica. Por isso é tão importante você ler a tua Bíblia todo dia. Você tirar um momento, 30 minutos. Se você pudesse ler a sua Bíblia 1 hora por dia, todo dia, mesmo que seja 20 minutos de manhã, 20 minutos de tarde, leitura dinâmica, Novo Testamento, né? Começa lá em Mateus capítulo 1 e vai lendo. Em vez de você ler um livro, em vez de você ler uma revista, em vez de você perder teu tempo com uma novela, aprenda a ler a Bíblia, irmão. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade porque eu não entendo. Não interessa. Leitura dinâmica é como se você estivesse lendo um livro. Ah, mas eu devo ler a Bíblia devagar, observando cada verso. Cara, não é para você ler a Bíblia uma vez só na tua vida. Você vai ler a Bíblia sempre, você tem a vida inteira para ler a tua Bíblia. Então você vai ler primeiro Evangelho de Mateus, por exemplo. 1 hora de leitura, você lê 10 capítulos da Bíblia. 10, do 1 ao 10 você vai no Mateus em 1 hora, leitura dinâmica.
No outro dia, você vai do 10 ao 20. No outro dia, você vai do 20 até o final do Evangelho de Mateus. Em 3 dias, você lê o Evangelho de Mateus, leitura dinâmica. Se fizer 1 hora por dia de leitura boa. Aí você chegou no final, você fala, cara, não entendi nada. Beleza. Aí você vai para o Evangelho de Marcos, são 16 capítulos. Você vai ler ele em 2 dias. Aí você vai para o Evangelho de Lucas, já é maior. Você vai levar 4 dias para ler o Evangelho de Lucas. Vai contando quantos dias você está. Aí você vai para o Evangelho de João. Ele é um evangelho mais intenso, vamos colocar assim. Você vai levar 3 dias para ler ele. Leitura dinâmica. Aí quando você terminou, você fala, puxa, eu li e não entendi nada. O que você vai fazer? Você vai ler de novo. Aí antes de você ler, você vai orar e vai dizer, Jesus, abre os meus olhos, me deixa ler, me deixa entender a tua palavra, Espírito Santo, me dá o discernimento dessa palavra. Aí você vai ler de novo ele, leitura dinâmica. Você vai passar mais 10, 15 dias para ler o Novo Testamento de novo, inteirinho. Quando você chegar no final, você vai se surpreender, irmão. Surpreender com as coisas que você vai encontrar. Quando você for fazer a terceira leitura, digamos que você lê eles inteiros num mês, mas não vai um mês, vai uns 20 dias mais ou menos, 15, fazendo do jeito que o pastor está ensinando. Quando você chegar no final da terceira leitura, você vai sentir a tua vida se transformar, irmão. É algo impressionante. Você vai testemunhar isso. Você vai testemunhar isso, irmão. Que eu estou te falando, você vai testemunhar isso. Quando você for para a 4ª leitura, porque você vai ter vontade de ler de novo, aí você já vai, a leitura dinâmica vai começar a ficar mais lenta. Porque você vai orar antes, vai pedir o discernimento, o entendimento. E aí você está lendo, de repente você chega num versículo, você fala, uau, olha o que está escrito aqui, caramba. Aí aquilo vai chamar você, vai prender você ali de uma forma que você já não vai ler mais o Evangelho de Mateus em 3 dias, você vai ficar 2 semanas para ler ele, porque você vai encontrar coisas e você vai pegar um caderno, você vai anotar, você vai olhar, você vai aprender a encontrar referências bíblicas, mas espera, mas isso aqui está escrito no Evangelho de Marcos, aí você vai olhar na tua Bíblia e tem ali as referências, aí você vai lá no Evangelho de Marcos, vai ler aquela, assim que você começa a aprender a Bíblia, mano. De maneira despretensiosa, simples, tranquila, você começa a ler o texto e você vai se... Irmão, é uma coisa maravilhosa, você vai descobrindo a Bíblia e é o Espírito Santo que vai revelando para você. E você vai entendendo cada palavra, irmão. Isso vai entrando na tua mente como se você estivesse se alimentando, comendo um arroz e feijão, fortalecendo o teu espírito. Você vai aprendendo, você vai começar a relacionar os textos à tua vida. Você vai começar a relacionar os textos às coisas que você faz, às coisas que você vive. O Espírito Santo vai começar a dimensionar as coisas de uma maneira diferente na tua mente. E você, como um bebê faminto, que deseja o peito da mãe para mamar, você vai desejar ler a Bíblia cada vez mais. Cada vez mais. E quando você tiver já safo no Novo Testamento, você vai começar a ler Atos. Atos é grande, demora a leitura. Demora, uma leitura demorada. E você vai ler o livro de Atos, 1 semana você vai levar para ler ele. Quando você chegar no final, você vai dizer, meu Deus do céu, como tem coisa aqui que eu nunca vi, Jesus, na minha vida, vou ler de novo. E aí você vai embora, irmão. E quando você terminar a leitura do Novo Testamento, você for lá em Judas, né, na porta de Apocalipse, vai ter algumas cartas que você vai gostar mais. Fala, nossa, mas eu gostei da carta aos Tessalonicenses, você vai nela. Aí você vai ler ela uma vez, 2 vezes, as cartas são pequenas, né? 2 vezes, 3 vezes, aí você vai começar a fazer referência com outros livros, e aí você vai começar a entender e aprender tudo aquilo que o pastor explica para você sobre salvação, sobre perdão de pecado, sobre conversão, sobre libertação. Você vai começar a aprender, porque tudo que eu te explico está na Bíblia. Está na Bíblia. E aí quando você estiver bem legal, já lido bastante, está entramado já no Novo Testamento, você vai começar a ler o Velho Testamento. Você fala, não, agora eu vou estudar o livro de Isaías. E aí você vai lá para o livro de Isaías. E aí você vai encontrar coisas ali que você vai cair para trás.
É uma descoberta atrás da outra, é sensacional. Entendeu? Aí você vai ler o livro do profeta Joel, aí você vai ler o livro do profeta Oséias, que eles são atemporais, né? Aliás, são temporais, né? Todos no mesmo tempo. Aí você vai ler o livro do profeta Ezequiel, fala, uau! Aí você vai entender sobre os caras quando eles estavam no exílio. Ezequiel trata disso. Você vai ver Deus usando, arrebatando Ezequiel, Deus dando visões extraordinárias para Ezequiel. Cara, é a coisa mais linda. Aí você fala, não, agora terminei Ezequiel, já li 2 vezes, 3 vezes, eu vou pro livro de Jeremias, cara, eu preciso comer isso aqui. E aí, irmão, você começa a entender a história do profeta. Você começa a entender a história do profeta. E o Velho Testamento é sensacional. O Espírito Santo vai te mostrando, vai vendo as palavras proféticas que eles profetizaram para os dias de hoje. Você vai ficar impactado. Quando você descer no livro de Daniel, irmão, coisa mais extraordinária, mais linda. Você navegar no livro de Daniel, aí você volta às visões, às revelações, as coisas que o anjo descia do céu para falar com ele. Você vai começar a aprender coisas extraordinárias. Porque o profeta Daniel, ele é um profeta apocalíptico, né? Você sabe disso. Ele profetizou para o final dos tempos, que é o nosso. E você vai ver as coisas que ele disse que se cumpriram no nosso tempo já, algumas. Você vai ficar, quando você lê Daniel 8, irmão, você vai ficar de cara e ver um acontecimento dos nossos tempos atuais que foi profetizado por Daniel. É coisa mais linda. Então você vai buscando conhecimento, vai recebendo esse conhecimento, e você é ainda melhor do que eu, porque você tem uma memória boa. A minha é ruim, eu não lembro das coisas, mas você que tem uma memória boa, isso vai ficar vivo na tua cabeça, né? Mas primeiro você precisa buscar o entendimento, conhecimento no Novo Testamento, para que você fique safo no Novo Testamento. E depois você vai começar a buscar o Velho. E você vai começar a entender muitas coisas que hoje você não entende. Quem vai te ensinar é o próprio Espírito Santo, né? Se você está com dificuldade de entender, você vai fazer um jejum. Fala, Senhor, eu vou jejuar um dia, eu vou jejuar 2 dias, eu já aprendi a jejuar, o pastor já me ensinou. Só para o Senhor me dar entendimento da Bíblia. O meu jejum vai ser para o Senhor abrir os meus olhos. O meu jejum vai ser para o Senhor me dar conhecimento da palavra. O meu jejum, Senhor, vai ser para que eu receba o espírito do conhecimento, o dom da revelação da palavra. Meu Deus, quando eu ler, a palavra vai ser viva diante dos meus olhos, ela vai se abrir como uma caixa fechada quando você abre e vê o que tem dentro. E você vai se surpreender com o conhecimento. E à medida que você, veja, você não percebe, porque a princípio você está só lendo a Bíblia, mas você não está só fazendo isso. Você está crescendo no conhecimento. E você vai crescer também na graça, porque você vai aprender os mistérios de Deus, você vai aprender os mistérios dos profetas, como eles oravam. Como é que você acha que eu aprendi a orar? Como eles oravam, a maneira que eles se colocavam diante de Deus, as suas orações. Irmão, quando você começar a estudar as orações dos caras, você vai aprender a orar com profundidade, com as profundezas de Deus, as larguras ou larguezas de Deus, ou como você quiser falar. E aí você vai começar a entrar nesses mistérios aí, irmão. E aí você vai jejuar, Jesus, filho de Davi, eu vou consagrar minha vida hoje, Senhor, porque eu quero entender esses mistérios da Tua palavra. E aí na tua oração você fala, Senhor, descortina a palavra, abre, Senhor, os meus olhos, me deixa, Senhor, ler, me deixa entender a Tua palavra, me dá, Senhor, o conhecimento, o discernimento da Tua palavra. Jesus, eu quero Te conhecer. A Bíblia diz, buscarei e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Irmão, coisa mais linda é você conhecer Jesus, é você conhecer a Sua palavra. E você vai buscar o conhecimento e você vai encontrar. Você vai buscar o conhecimento de Deus e você vai achar. E Deus vai se revelar para você, irmão. Entendeu? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Busque primeiro o reino do céu, sua justiça. Irmão, quanto mais você buscar, mais você vai entender, mais você vai aprender, mais você vai ficar crente.
mais o teu ministério vai crescer, o teu chamado vai se fortalecer e Jesus vai firmar os seus pés sobre a rocha. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. E Jesus vai se mostrar para você, irmão. Vai se mostrar, vai te ensinar. E você vai ser uma fortaleza. Você sabia que existe o espírito da fortaleza? Você sabia que os espíritos de Deus são 7? Os 7 espíritos de Deus? Irmão. São coisas, mas pastor, onde é que está escrito isso, pastor? Quando você começar a estudar, você vai saber. Os 7 espíritos de Deus, irmão, que coisa mais linda você conhecer a palavra. Você se aprofundar na palavra de Deus. Você conhecer o espírito do conhecimento, o espírito da sabedoria, o espírito da fortaleza. É algo extraordinário. Isso você só vai conhecer se você ler. Né? Ou se você levar uma boiada um dia, o pastor fizer um estudo quando tiver nesse livro e mostrar para você. Mas é mais fácil você achar. Né? Então, esse texto, né, o 39 diz assim, ó, e foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. Jesus orou 3 vezes. 40, e voltando achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. A nossa capacidade humana nos limita. Nós somos limitados pela nossa capacidade humana, nossa cognição, nosso discernimento, nosso pensamento, nosso entendimento. A gente é limitado por Deus, irmão. Entendeu? Nós somos limitados por Deus. Mas, se a gente se esforçar, nós vamos conseguir melhorar bastante. 41. E voltou 3ª vez e disse-lhes, dormi agora. Tem tempo de vigiar, tem tempo de dormir. Eu já falei para você que esses dias eu estava orando, eu estava tão cansado e o Espírito Santo falou, cara, para de orar, vai dormir. Para de orar, vai dormir. Vai dormir. E eu estava quebrado, irmão, orando de madrugada. Levantei do meu sofá, eu estava de joelho no chão e fui dormir. Eu não aguentava mais, estava podre de cansado. Dormia, acordava orando. E o Senhor falou, vai dormir. Chega uma hora que o Senhor fala para você, cara, agora para, deixa que eu vou fazer. Irmão, está descendo um manto, escute aqui. A gente está buscando, lutando, uma luta travada espiritual, uma luta travada na nossa vida. Chega um momento, irmão, que o Senhor olha para você e fala, agora chega, escute. Lembra, irmão, quando Ana foi ao templo? Não sei se você vai lembrar disso, eu quero te dizer. Ana foi ao templo, irmão, porque ela sofria por causa de Penina. Não é isso aí? A Penina a acusava, porque Ana era estéril e Penina tinha muitos filhos. A Bíblia diz que Ana, então, cheia da Penina, enchendo seu saco, lhe incomodando, ela chega no templo, lança-se aos pés do Senhor e ela não consegue nem orar, ela só geme. Gemido de dor, em profundidade, com força. Uma oração forte Ana fez. Então vem o sacerdote e diz assim, mulher, você bebeu? Ela diz, não, Senhor, eu estou pesada de alma. Ele disse, então levanta, porque Deus ouviu a tua petição. Penina vai embora feliz. E ela só volta ao templo para apresentar seu Samuel. Depois que a Ana gerou Samuel, irmão, nunca mais se ouviu falar de Penina na Bíblia. Sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que o Senhor vai gerar na tua vida, irmão, vai colocar ponto final na afronta da Penina. Quando o teu milagre for gerado, quando o céu se abrir para você, nunca mais você vai ser afrontado pelo diabo. Porque quando Deus dá a vitória, irmão, Ele traz junto a honra. E a bênção de Deus não traz dor, ela traz alegria, ela traz satisfação. A bênção de Deus é completa. Completa, irmão. A bênção de Deus é completa.
extraordinária, recalcada, sacudida, transbordante, sem medida. Quando o Samuel chegar, a Penina vai embora. Há um tempo, irmão, para as coisas acontecerem na tua vida. E você precisa entender e aprender isso. A dor não é para sempre, o sofrimento não é para sempre, a prova não é para sempre, o deserto não é eterno, não. Há um tempo determinado no céu e na terra para todas as coisas, tempo de morrer, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de se alegrar, tempo de ficar de luto e tempo de acabar o luto, tempo de perder e tempo de vencer. Tempo de abraçar e tempo de parar de abraçar. Tempo da penina e o tempo da vitória. E quando nós olhamos para a vitória, quando nós olhamos para o Samuel, a gente lembra de tudo aquilo que Penina fez na nossa vida. Penina vai embora, Penina vai acabar, Penina já era. Isso vai acontecer, meu irmão e minha irmã. Isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer quando o nosso Samuel chegar. Então nós, eu e você, vivemos um dia de cada vez. Nós entendemos que a nossa carne limita a nossa ação, que nós somos dirigidos e direcionados pelo Espírito Santo e que vamos passar tudo aquilo que tivermos que passar. Vamos passar. A Bíblia diz que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, ainda assim lá não temeremos, porque o Senhor ele estará conosco, irmão. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem nos segura, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos levanta, Ele guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda o nosso deitar, guarda o nosso levantar. A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não estiver com ele. Então, quando nós estamos com o Senhor, nós estamos estudando, estamos orando, estamos nos preparando, estamos buscando as coisas que Jesus Cristo tem para nós. As coisas que Jesus Cristo faz conosco. Nós temos a convicção e a certeza da vitória. Nós sabemos de antemão que a gente vai vencer. Nós somos o único povo que vai participar de uma maratona. E antes da gente sair, a gente já recebe a medalha de vencedor. Porque a gente sabe que vai vencer. Mas a gente tem que correr a corrida. Nós temos que fazer a maratona. Com a certeza de que no final a gente vai chegar em primeiro lugar. Com a certeza de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Talvez você tenha sonhado com coisas aqui na terra e elas não aconteçam. Pode ser. Mas o nosso galardão, a Bíblia diz, é no céu, é no Senhor, é no porvir. É na terra onde a gente vai morar, a terra que a gente vai herdar, a terra onde a gente vai viver, a terra onde a gente vai estar. Lá é a nossa vitória, lá é a nossa morada, lá é o lugar onde a gente vai ser alcançado por Deus, onde a gente vai ser levado por Deus. Amém? 41, e voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta. Chega um momento em que o Senhor fala, acabou. Agora chega. O Espírito Santo está falando isso para mim e para você hoje. Acabou, basta. Chega, já deu. Já deu. As coisas agora vão acontecer. Agora o anjo vai descer do céu. Aleluia. Vai se mover na terra a meu favor, a teu favor. Nós vamos ser vistos e alcançados pelo Senhor. Quando o Espírito de Deus diz, basta, chega, acabou. A luta, acabou. O deserto, acabou. A tristeza, acabou. A solidão, acabou. O Espírito de Deus está dizendo, Deus vai mudar as coisas.
Deus vai mudar o nosso cativeiro, irmão. Deus vai mudar as coisas na nossa vida. Deus vai mudar as coisas. Sexta-feira, eu estou aqui no mesmo dia, você sabe, mas para você hoje é segunda-feira. No mesmo texto, na mesma passagem, falando de morte e vida, de mudança e transformação, de tristeza e alegria, de choro e sorriso. E esse texto está falando para nós hoje de novo, chega, acabou. Agora vai mudar, agora a porta vai abrir, agora o cadeado vai ser quebrado e a bênção vai vir sobre a nossa vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Deixa eu orar por você, feche os seus olhos, abra suas mãozinhas, inclina sua cabeça e ore comigo, querido Deus, em nome de Jesus. A gente está hoje aqui reunido, Senhor, debaixo da Tua palavra, debaixo da direção e do discernimento do Teu Espírito que é santo. Meu Deus, o Senhor nos deu hoje uma palavra revelada do céu. Nós cremos, Deus, que hoje, um dia marcado pelo Senhor no céu, no livro da nossa vida, o dia de hoje, essa segunda-feira, hoje é dia 16, 17, 18, dia 19, Jesus, de maio, é o dia em que o Senhor diz, basta, chega, acabou. E nós cremos nisso, Senhor, que nós vamos ver as coisas acontecerem na nossa vida, sim. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a nossa família, a nossa casa, a nossa empresa, o nosso trabalho, a nossa faculdade, universidade, os nossos cursos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos, toma, Senhor, nas Tuas mãos e faz segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Quem sabe Tu pode hoje, Senhor, hoje, nessa manhã, dar uma ordem no céu e o Teu anjo descer na terra, aleluia, para balançar o tanque no qual eu e os meus irmãos estamos sentados do lado, esperando que o anjo balance a água para que possamos pular dentro e a nossa vida seja transformada. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor tome nas Tuas mãos cada um de nós, para que nós sejamos movidos e levados pela Tua presença, movidos e levados pelo Teu poder, pela Tua palavra, em nome de Jesus, meu Deus. Nos ajuda, nos abençoa. Abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa, meu Deus, a nossa semana, para que ela seja uma bênção, para que nós vejamos milagres, para que nós contemplemos o Teu poder nas nossas vidas nesta semana que se inicia hoje. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que a Tua bênção, que o Teu poder venha se manifestar hoje nas nossas vidas. Quem sabe, Deus, o Teu anjo possa colocar nas nossas mãos hoje o nosso milagre, o nosso Samuel, Senhor, possa nascer nas nossas mãos hoje. Em nome de Jesus eu te peço que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre as nossas vidas de uma maneira extraordinária. É assim, Deus, que oramos e cremos em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa também abençoar a nossa água nessa manhã de segunda-feira, para que quando nós bebermos dela, sejamos alcançados pelo Teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Falou, meu povo, beijo para vocês, Deus abençoe todo mundo. A gente volta de tarde no desdobramento. Segunda-feira, você sabe, sempre é um desdobramento diferentão, né? Eu estou esperando vocês, um beijo no teu coração, Deus te abençoe, até depois, tchau.